Olá, seja bem-vindo ao Eixo X. Meu nome é Alex Maier e essa aula é em parceria com o projeto Vem que tem Enem, ok? Infelizmente essa aula não tive condição de estar ao vivo. Estamos falando diretamente dos estúdios do Eixo X aqui em Carapicuíba. É o local onde nós gravamos para o canal, gravamos para o TikTok, para o Instagram. E aqui não tem internet ainda, então não tive condição de estar ao vivo com vocês. Mas essa aula gravada tem o mesmo teor da aula online, exatamente os mesmos tópicos iremos tratar, ok? Na última aula, na primeira aula, portanto, para o Vem que tem Enem, comentei com vocês que uma das áreas mais abrangentes, portanto, da física cobradas no Enem é a área da mecânica. Então, hoje, iniciaremos os nossos estudos na área da mecânica, ok? Mais especificamente na área de cinemática. Os primeiros conceitos que a gente tem que explorar são os conceitos de ponto material, corpo extenso, trajetória e referencial. Vamos lá? Na descrição do vídeo você pode baixar uma lista de exercícios sobre os temas abordados. Durante o estudo da cinemática, a maior parte das situações vamos considerar os corpos como pontos materiais. Ponto material é um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas. É considerado um ponto geométrico em que se concentra toda a massa do corpo. Qualquer corpo pode ser tido como ponto material, desde que as dimensões desse corpo não influenciem o estudo que estiver sendo feito. Por exemplo, um carro durante uma viagem pode ser considerado como ponto material, visto que suas dimensões não interferem no estudo do movimento. Se as dimensões do corpo tiverem influência no estudo, o corpo deverá ser considerado como corpo extenso. Assim, o mesmo carro do exemplo anterior, ao manobrar em uma garagem, deverá ser considerado como corpo extenso. Ao estudar o movimento de um móvel, é fundamental que se estabeleça um referencial. O referencial é um corpo em relação ao qual se analisa o estado de movimento de um móvel. Considere os exemplos dos patinadores. Se considerarmos o público como referencial, a dupla de patinadores se encontrará em movimento, pois a posição deles varia com o passar do tempo em relação ao público. Por outro lado, se adotarmos o patinador como referencial, a patinadora estará em repouso, pois sua posição não varia com o passar do tempo em relação a esse patinador. Esse exemplo evidencia que a noção de repouso ou de movimento está relacionada com o referencial adotado. A trajetória de um móvel corresponde à linha imaginária obtida ao serem ligadas as posições ocupadas pelo móvel em instantes sucessivos durante o movimento. Nas imagens a seguir, podemos observar a trajetória de cada um dos corpos durante o movimento. Cada uma dessas trajetórias é a linha imaginária descrita por um corpo enquanto se movimenta. De forma parecida, a trajetória descrita por um móvel também está relacionada com o referencial adotado. Observe a situação da pessoa em uma cama elástica sendo rebocada pelo trator. Imagine-se no reboque, ao lado dessa pessoa que está pulando. A trajetória da pessoa se movimentando para você é vertical e retilínea. Já para a outra pessoa que esteja observando a situação a alguns metros do trator e do reboque, a trajetória é curva. Além de subir e descer, também se desloca acompanhando o movimento do veículo. Sendo assim, evidenciamos que a trajetória também depende do referencial adotado. Como eu disse no início do vídeo, você pode baixar uma lista de exercícios dessa primeira parte aqui, que comentamos sobre corpo extenso, ponto material, trajetória e referencial. Essa lista tem um link na descrição do vídeo, ou ainda para o pessoal do grupo de estudo Vem que tem Enem, essa lista já foi, no caso, passada para vocês via WhatsApp, ok? Então agora vou fazer juntamente com vocês os 3 primeiros exercícios, e aí fica de tarefa, portanto, você fazer os próximos exercícios. Na lista de exercícios, ela também tem o gabarito de todas as questões, então você pode, no caso aí, revisar as suas alternativas e mesmo assim, se houver alguma dúvida, você pode me chamar no privado, lá no grupo do WhatsApp, que eu responderei com prazer.
Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo, para dizer que ambas estão corretas. Podemos interpretar e resolver o exercício da seguinte forma: os conceitos de repouso e movimento são relativos, isto é, dependem do referencial adotado. Para o referencial fixo no ônibus, a Heloísa, o passageiro realmente está em repouso. Porém, para o referencial fixo na superfície terrestre, o Abelardo, o passageiro também está em movimento. E aí, o que achou do exercício? Comenta aí, faça aí os seus comentários, suas observações. E como eu disse anteriormente, caso você tenha alguma dúvida específica, pode me chamar no privado que eu atenderei você com prazer, ok? Vamos ao segundo exercício. O professor de física do primeiro ano do ensino médio, ao encerrar a primeira aula de cinemática, concluiu que os conceitos de repouso e movimento dependem do referencial adotado. 3 alunos, Pedro, Rafael e Mateus, entusiasmados com o estudo da física, conversaram sobre o tema. Pedro disse: se eu estiver em movimento em relação a Rafael, e se Rafael estiver em movimento em relação a Mateus, então eu estarei em movimento em relação a Mateus. Rafael ponderou: Pedro, você pode estar em movimento ou em repouso em relação a Mateus. Já Mateus disse: Pedro, você só poderá estar em repouso em relação a mim. No dia seguinte, para elucidar a questão, levaram-no ao professor e este afirmou: alternativa A, somente Pedro está correto. Alternativa B, somente Rafael está correto. Alternativa C, somente Mateus está correto. Alternativa D, somente Pedro e Rafael estão corretos. Alternativa E, somente Rafael e Mateus estão corretos. Então vamos lá. Para o conceito de movimento, não vale a propriedade transitiva, ou ainda o silogismo, que é um modelo de raciocínio baseado na ideia da dedução, composto por 2 premissas que geram uma conclusão. Acompanhe o esquema. Pedro está em movimento em relação a Rafael, e Rafael está em movimento em relação a Mateus. Mas, mesmo assim, Pedro pode estar em repouso em relação a Mateus. Portanto, Pedro está incorreto. Vamos visualizar outro esquema. Pedro está em movimento em relação a Rafael. Rafael está em movimento em relação a Mateus. E Pedro está em movimento em relação a Mateus. Portanto, somente Rafael está correto. Portanto, confrontando as alternativas, somente Rafael está correto. Sendo assim, a alternativa B é a correta. E aí, o que achou desse? Um pouco mais complicado, né? Além de você ter que refletir sobre os conceitos de movimento e repouso, você teve que treinar um pouquinho o seu raciocínio lógico. Concorda? Agora vamos para o terceiro e derradeiro exercício dessa primeira parte. A gente tem mais um conceito para comentar ainda até o final da aula. Durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto de um avião norte-americano, num dado instante, verificou em sua cabine um pequeno objeto que parecia estar parado, flutuando no ar. Ao apanhar o objeto, verificou que se tratava de um projétil disparado por um avião inimigo. O fato descrito é: alternativa A, absurdo do ponto de vista da física. Alternativa B, possível desde que o projétil e o avião estejam parados em relação ao solo terrestre. Alternativa C, possível desde que o projétil e o avião, no instante considerado, tenham a mesma velocidade em relação ao solo terrestre. Alternativa D, possível somente no caso do avião estar em queda livre. Alternativa E, absurdo, pois os conceitos de repouso e movimento exigem que o referencial adotado seja o solo terrestre. Então vamos lá. Imagine o aviador rasgando o céu da Europa na Segunda Guerra Mundial. Agora imagine-se em outro avião ao lado dele, exatamente com a mesma velocidade. Embora você e o aviador estejam em movimento em relação ao solo, um em relação ao outro estão parados ou em repouso.
Agora, imagine um projétil perdendo velocidade em função da resistência do ar, até que, em um determinado momento, o projétil tem exatamente a mesma velocidade do avião. Embora o projétil e o aviador estejam em movimento em relação ao solo, um em relação ao outro estão parados ou em repouso. Portanto, a alternativa C é a correta, possível desde que o projétil e o avião, no instante considerado, tenham a mesma velocidade em relação ao solo terrestre. E aí, está se divertindo? Tomara que sim. Está gostando do conteúdo que eu preparei para você? Então, se você estiver gostando, dá um like, se inscreve aí no canal. Dessa forma, você vai levar o Eixo X para mais pessoas. Apoia, portanto, né, o trabalho do professor. Outra forma de você apoiar é seguir o Eixo X em outras plataformas, em outras redes sociais. Então, Eixo X Matemática, tudo junto, no Instagram, no TikTok e também no Facebook. Se você quiser me seguir, o meu perfil pessoal é Prof. Alex Maier. Estou no Instagram, estou no TikTok, lá a gente posta algo da minha vida pessoal e também a bagunça que fazemos ali com os alunos do presencial, principalmente do terceiro ano, ok? Então, vamos dando sequência aqui. Os próximos conceitos que a gente vai explorar são os conceitos de velocidade escalar média, esse é o mais importante, trajetória e deslocamento. Esses são os 3 conceitos que a gente vai trabalhar na sequência. Tem exercício, aliás, tem mais uma lista de exercícios, tá? Já comento aí na volta, portanto, desses conceitos. Não sai daí não, vai até o final do vídeo, que são conceitos extremamente importantes para você. Ao estudar o movimento de um corpo, é de fundamental importância que possamos localizar a posição do móvel em sua trajetória em um instante qualquer. Em uma viagem de carro, a posição do veículo pode ser determinada a partir de marcos quilométricos colocados ao lado da pista e ao longo de toda a rodovia. Durante a viagem, é possível em qualquer instante determinar a posição do automóvel na estrada. Vamos construir uma tabela que mostra a posição de um carro em uma rodovia em alguns instantes durante uma viagem. Às 10 horas, o carro passou pelo marco quilométrico 220. Às 10h15, o carro passou pelo marco quilométrico 240. Às 10h45, o carro passou pelo marco quilométrico 270. E às 11, o carro passou pelo marco quilométrico 285. É importante destacar que a posição do móvel na trajetória não representa necessariamente a distância percorrida pelo veículo durante o movimento. Isto é, dizer que um automóvel está na posição quilômetro 444 da rodovia BR-101 não significa necessariamente que ele tenha percorrido a distância de 444 km. Em cinemática, a grandeza física que representa a posição de um móvel ao longo de uma trajetória é chamada de espaço, usualmente representada por S, do inglês space. Ao representar os espaços de uma trajetória, devemos definir a origem dos espaços, isto é, o ponto a partir do qual contamos os espaços, conhecido por marco zero. Devemos também definir o sentido dos espaços crescentes, através de uma seta que indica o sentido em que o valor dos espaços aumenta à medida que um móvel se movimenta a favor da seta. Cada espaço do móvel será o valor algébrico da distância entre o ponto em que o móvel se encontra e o marco zero, que chamamos de origem. Atribuímos um valor negativo para o espaço quando o móvel se encontrar em uma posição localizada antes da origem, e um valor positivo quando o móvel se encontrar em uma posição localizada depois da origem. O deslocamento ou variação de espaço representaremos por ΔS, e algebricamente será a diferença entre o espaço final menos o espaço inicial, que representaremos por S menos S0. Observe a tabela que indica o espaço inicial e o espaço final de 5 móveis em um dado intervalo de tempo. Vamos calcular para cada um desses móveis o deslocamento sofrido no intervalo de tempo correspondente aos instantes inicial e final. Para o móvel A, o espaço inicial, S0, vale 350 km e o espaço final S vale 368 km. Então, ΔS é igual a 368
menos 350. Assim, o ΔS será de 18 km. Para o móvel B, o espaço inicial, S0, vale 420 km e o espaço final S vale 413 km. Então, ΔS é igual a 413 menos 420. Assim, o ΔS será de menos 7 km. Para o móvel C, o espaço inicial S0 vale menos 35 metros e o espaço final S vale 48 metros. Então, ΔS é igual a 48 menos 35, ou seja, aplicando a regra de sinais, 48 mais 35. Assim, o ΔS será de 83 metros. Para o móvel D, o espaço inicial S0 vale 50 metros e o espaço final S vale menos 34 metros. Então, ΔS é igual a menos 34 menos 50. Assim, ΔS será de menos 84 metros. Para o móvel E, o espaço inicial S0 vale 90 metros e o espaço final S vale 90 metros. Então, ΔS é igual a 90 menos 90. Assim, o ΔS será zero. Notamos que o deslocamento de um móvel pode ser positivo, negativo ou nulo. Um deslocamento positivo indica que no intervalo de tempo considerado, o móvel avançou ao longo da trajetória. O espaço final é maior que o espaço inicial. Um deslocamento negativo indica que no intervalo de tempo considerado, o móvel retrocedeu ao longo da trajetória. O espaço final é menor que o espaço inicial. Um deslocamento nulo indica que o móvel ocupa o mesmo espaço no instante inicial e no instante final do intervalo de tempo considerado. É importante frisar que o deslocamento sofrido por um móvel nem sempre é igual à distância efetivamente percorrida. Observe o seguinte exemplo em que o móvel está no espaço 10 metros no instante inicial t0 e no instante final t está no espaço 20 metros. Digamos que nesse intervalo de tempo, o móvel se deslocou do espaço 10 metros até o espaço 30 metros e retornou ao espaço 20 metros. O deslocamento sofrido pelo móvel foi de ΔS igual a 20 metros menos 10 metros, que resulta em 10 metros. Já para calcularmos a distância percorrida, devemos considerar 20 metros ao se deslocar do espaço 10 para o espaço 30, mais 10 metros ao retornar do espaço 30 ao espaço 20, ou seja, 30 metros de distância percorrida efetivamente. O deslocamento apenas coincide com a distância percorrida se o móvel, durante o intervalo de tempo considerado, não inverter o sentido do movimento. Velocidade escalar média é a razão entre o espaço total percorrido sobre o intervalo de tempo. Suponha que você irá realizar uma viagem de carro entre duas cidades, A e B, distantes 120 km uma da outra. A rapidez com que você irá cobrir essa distância entre as duas cidades é caracterizada na física pela velocidade escalar média. Se você completar a viagem em 2 horas, a sua velocidade escalar média será de 60 km por hora. Para chegar a esse resultado, você deverá dividir o deslocamento sofrido durante a viagem pelo tempo gasto para completar esse deslocamento. Isto é, 120 km dividido por 2 horas resultará em 60 km por hora. Assim, se você gastasse 3 horas, a sua velocidade escalar média seria de 40 km por hora. Se gastasse 6 horas, ela seria de 20 km por hora, e assim por diante. Agora imagine o seguinte exemplo. Um móvel ocupa o espaço S0 no instante t0, e um espaço S em um instante posterior t. A velocidade escalar média Vm nesse percurso pode ser calculada por S menos S0 sobre t menos t0, ou ainda Vm é igual a ΔS sobre ΔT. É importante entender que o intervalo de tempo ΔT é um intervalo sempre positivo, pois ΔT é igual a t menos t0, e como t é um instante posterior a t0, portanto sempre será maior que t0. O deslocamento ΔS, que é igual a S menos S0,
como já vimos, pode ser positivo, negativo ou nulo. Dessa maneira, o sinal da velocidade escalar média é determinado pelo sinal do deslocamento. Assim, ΔS maior que zero resultará em uma velocidade escalar média maior que zero. ΔS menor que zero resultará em uma velocidade escalar média menor que zero. E ΔS igual a zero resultará em uma velocidade escalar média igual a zero. A unidade de medida da velocidade escalar média é o quociente entre a unidade de medida de comprimento e a unidade de medida de tempo. No Sistema Internacional, SI, a unidade de medida de velocidade escalar média é o metro por segundo, abreviado por m/s. É extremamente usual utilizarmos a unidade quilômetros por hora para a velocidade, abreviado por k minúsculo/h, e podemos utilizar um fator de conversão entre essas unidades. Quando quisermos converter km por hora para metros por segundo, devemos dividir por 3,6. Quando quisermos converter metros por segundo para km por hora, devemos multiplicar por 3,6. Então, se quisermos converter 10 metros por segundo em km por hora, devemos multiplicar por 3,6. Assim, 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Se quisermos converter 108 km por hora para metros por segundo, devemos dividir por 3,6. Assim, 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. Para finalizar, a velocidade escalar média de um móvel indica apenas a rapidez com que um móvel cumpre determinado deslocamento. No exemplo da viagem entre a cidade A e a cidade B, se a velocidade escalar média no deslocamento entre A e B for de 40 km por hora, isso indicará que o carro terá sofrido um deslocamento de, em média, 40 km para cada hora de viagem. Nessa viagem, o velocímetro do carro poderá ter marcado velocidades diferentes de 40 km por hora, valores maiores e menores do que esse, e até zero se o carro estiver parado durante algum tempo. A velocidade marcada pelo velocímetro do carro é a velocidade escalar instantânea, que veremos mais adiante. Se você chegou até aqui, parabéns, você é focado, focada, você realmente está comprometido, comprometida aí com os seus estudos. Meus parabéns, tá bom? Se você chegou até aqui, comenta aí, esse ano eu estou focado, esse ano eu vou para cima, esse ano eu vou passar e se depender de mim, estarei do seu lado e vou te ajudar nessa sua conquista, ok? Como disse no início do vídeo, nessa segunda parte também temos uma lista que você pode baixar com o link na descrição, ou ainda se você fizer parte do Vem que tem Enem, muito provavelmente eu já postei essa lista no grupo do WhatsApp. Agora, conforme nós fizemos na primeira parte, faremos em conjunto, faremos juntos, portanto, os 3 primeiros exercícios. Vamos lá! Calcule a velocidade média de um veículo que percorreu 150 km em 2 horas. Para você que está iniciando seus estudos em física, sugiro que você monte um protocolo de resolução de exercícios, ou seja, um procedimento que serve praticamente para todas as resoluções que envolvam enunciado. É evidente que quanto mais exercícios você fizer, algumas etapas podem ser feitas mentalmente, agilizando o processo de resolução. Ao ler novamente o enunciado, grife velocidade média, 150 km e 2 horas. São as 3 grandezas envolvidas no problema. Essas 3 grandezas se relacionam através da equação Vm igual a ΔS dividido por ΔT. Muito bem, então a velocidade média é o que queremos calcular, ou seja, Vm. 150 km é a distância percorrida ou espaço percorrido, que podemos substituir por ΔS. E 2 horas é o tempo que o veículo precisou para cumprir o trajeto, isto é, o intervalo de tempo que podemos substituir por ΔT. Assim, 150 dividido por 2, temos 75. Como a unidade de distância é o quilômetro e a unidade de tempo considerada é a hora, temos que a velocidade escalar média
é de 75 km por hora. E aí, o que achou? Esse é fácil, né? Aplicação de forma simples. Uma dica para estudar física, né? Tem gente que se enrola com as fórmulas, mas lembre que as fórmulas elas devem fazer sentido para você. Então, e pensa dessa forma, as fórmulas nada mais são que uma relação entre as grandezas envolvidas. No caso da velocidade média, você tem a relação da distância e o tempo, foi o que a gente fez, né? Calculamos, portanto, a velocidade relacionando a distância com o tempo. Mas essa mesma forma, essa mesma relação entre as grandezas, ela pode ser abordada de outra forma. É o que a gente vai ver nos próximos exercícios. Vamos lá. Uma moto viaja com velocidade constante de 60 km por hora. Quanto tempo demora para cumprir o trajeto de 180 km? Ao ler novamente o enunciado, grife a velocidade constante de 60 km por hora, 180 km e quanto tempo demora. São as três grandezas envolvidas no problema. Essas três grandezas se relacionam através da equação Vm igual a ΔS dividido por ΔT. Muito bem, então temos a velocidade de 60 km por hora e distância percorrida de 180 km. Vamos reescrever nossa equação. No lugar da velocidade média, ou Vm, vamos escrever 60. 180 km é a distância percorrida ou espaço percorrido, que podemos substituir por ΔS. Portanto, temos como incógnita o ΔT. Para isolarmos o ΔT, já que ele está dividindo o 180, devemos passar para o outro lado da igualdade multiplicando o 60. E o 60 deve passar para o outro lado da igualdade dividindo o 180. Outra forma de pensar é fazer a troca de 60 pelo ΔT. Assim, 180 dividido por 60, temos 3. Como a unidade de velocidade que inserimos na equação é o quilômetro por hora, temos que o tempo calculado é em horas. Portanto, para cumprir um trajeto de 180 km com a velocidade de 60 km por hora, a moto irá demorar 3 horas. Finalmente, o derradeiro exercício da segunda lista. Estamos chegando no final. Não sai daí, que os verdadeiros guerreiros e guerreiras vão até o final. Essas são as pessoas que se comprometem realmente com a sua causa, tá bom? Vamos para o último exercício para finalizar essa parte de velocidade média. Um avião voa com velocidade constante de 720 km por hora. Qual a distância percorrida após 2 horas? Ao ler novamente o enunciado, grife a velocidade constante de 720 km por hora, 2 horas e qual a distância percorrida. São as três grandezas envolvidas no problema. Essas três grandezas se relacionam através da equação Vm é igual a ΔS dividido por ΔT. Muito bem, então temos a velocidade de 720 km por hora e o tempo para cumprir esse trajeto, que é 2 horas. Vamos reescrever nossa equação. No lugar da velocidade média, ou Vm, vamos escrever 720. 2 horas é o tempo necessário para percorrer o trajeto, que podemos substituir por ΔT. Portanto, temos como incógnita o ΔS. Para isolarmos o ΔS, já que o 2 está dividindo o ΔS, devemos passar para o outro lado da igualdade multiplicando o 720. Assim, 720 multiplicado por 2, temos 1440. Como a unidade de velocidade que inserimos na equação é o quilômetro por hora, temos que o ΔS, ou distância percorrida calculada, é em quilômetros. Portanto, o avião voando a uma velocidade de 720 km por hora durante 2 horas irá cobrir uma distância de 1440 km. Chegamos até o final da segunda aula. Parabéns se você chegou comigo até esse ponto do vídeo. Meus parabéns, você é realmente focado e guerreiro. Tenho certeza que tudo isso não vai ser em vão. Parabéns. Não deixe de curtir o Eixo X aqui no YouTube, de acompanhar o Eixo X nas redes sociais, é assim que a gente consegue levar esse projeto para mais pessoas, inclusive, fazendo parte aqui do Vem que tem Enem, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, boa semana para você e até a próxima aula.